Ai, ai. Vou revelar uma coisa pra vocês aqui que vocês nunca vão conseguir desperceber aqui, ó. Percebam como eu tenho uma orelha mais baixa que a outra. Essa aqui tá mais baixa do que essa? Pois é, agora você nunca mais vai desver isso. Falando em desver, uma coisa que eu nunca vi muito sobre, que eu nunca fui muito a fundo, assim, porque não é uma comunidade que eu faço parte, é a comunidade de VTuber, né? Acho que conheço poucas VTubers, assim, eu conheço bastante gente que gosta bastante. Assim, eu conheço... Sei lá, eu conheci a Calliope Mori, que faz música, etc. Fez até a segunda abertura de Gachakuta. Eu conheci a Batata com Pepino aqui no Brasil, né? Que agora ela é só cosplayer e tem filho. Que eu acho um bagulho muito louco isso. Tipo, as pessoas transam. De qualquer jeito. Vendida como Jrovo. O que fizeram com essa VTuber é simplesmente macabro. O vídeo do Danuki, ou Danuki, de um mês atrás aqui, que parece que deu muito bom pra ele aqui, parece ser um vídeo bem interessante, então a gente vai assistir. Sem mais enrolações, comenta aí embaixo o que você quer que eu assista e, mano, faz as coisas que você faz em vídeo aí, beleza? 大家好，今天给大家讲一个关于圣魔的故事。 O que você Tá, é uma VTuber chinesa, tá? Ou taiwanesa, eu não sei, eu não consigo diferenciar porque eu não falo nenhum dos dois, né? Cara, a China tem muito caso obscuro que é obscuro justamente porque tem gente demais na China pra você manter tracking de todo mundo que existe e saber o que aconteceu com as pessoas ou não, tá ligado? Esses dias eu tinha visto o caso de uma YouTuber que morreu e aí venderam o corpo dela como pra casamento fantasma, que é uma prática do interior, assim, os espíritos irem pro céu com um parceiro, assim, tipo, é um bagulho, nossa, bizarríssimo. Que jeito, vai, vamos ver. normalmente pensa quando a pessoa que você acompanha na internet de repente some? Na maior plataforma de vídeos da China, a Bilibili, o silêncio prolongado nunca é um... Aliás, aí, ó, pra comunidade fã de Bandori que não conhece, se você quiser assistir todos os shows ao vivo, tipo, todas as gravações dos ao vivos, né? No Bilibili tem tudo. É só você procurar o nome do show lá que vai ter. Na verdade, show de banda japonesa, se teve live viewing, mas foi transmitido ao vivo na internet, tem no Bilibili, tá? Então, eu não ensinei. bom sinal. Por 6 meses inteiros, a VTuber Bailin Porin ficou inativa, sem vida, sem um único post. A comunidade achou que o motivo seria a desistência, burnout ou até pressão familiar, e isso pelo menos até a principal causa ser revelada. Quando a Bailin finalmente retorna, ela postou um vídeo chorando na frente da câmera. Nesse vídeo ela começa a contar um relato que chamou a atenção imediata da polícia e... Ela não tava chorando na frente da câmera, ela podia estar chorando na frente da câmera que tava fazendo tracking da cara dela, mas a personagem não tava. Paralisou toda a internet chinesa. Mas antes disso, precisamos entender o contexto da história. A pessoa por trás da Bailin Porin, apresentada como uma estudante universitária de 20 anos, era só mais uma garota tentando a sorte no mundo das VTubers chinesas. O modelo de avatar dela seguia aquela estética clássica de garota de anime fofa e carismática, o tipo de conteúdo que atrai... Pelo menos ela não tem uns tetão gigantes balançando, que pra mim já mostra que a menina não é uma degenerada, o que é é um ponto positivo. Uma base de fãs muito fiel e protetora. Ela começou em setembro de 2021, como parte da primeira geração da agência Mofu F, uma empresa pequena que mal tinha recursos para promover seus talentos. Espero que esteja prestando atenção. Ela postou um vídeo de introdução no dia 24 de setembro. O chat era pequeno, mas carinhoso, uns 50 a 100 views por live. Parecia um começo genuíno, e a Porin parecia determinada. Mas aí... do nada veio o silêncio. Seu último post normal foi postado em 18 de outubro. Depois disso, apenas posts aleatórios, cada vez mais raros. Exatamente no dia 1º de novembro de 2021, Bailin Porin fez o seu último post, mas nele não havia nenhum aviso prévio de hiato nem explicação sobre problemas de saúde. Ela simplesmente parou de existir digitalmente. Cara, pela thumbnail, eu vou assumir que a agência vendeu ela como escrava, é isso? Porque se for, isso é muito bizarro. Isso deixou o público preocupado, pois, na China, existe um histórico complicado de agências que exploram jovens ou contratos que terminam em disputas judiciais silenciosas. Por isso, quando as semanas viraram meses, a preocupação dos fãs se transformou em algo mais denso. Onde estava a pessoa por trás do avatar? A agência Mofu-F, que deveria dar um suporte ou explicação, manteve uma postura que muitos consideram fria e suspeita. Eles não emitiram comunicados oficiais detalhados e não pareciam estar buscando por ela de forma pública. Esse período foi fundamental para entender o impacto do que aconteceu após o retorno da VTuber. Quando o sistema de notificações da Bilibili finalmente apitou para os seguidores de Bailin Porin, ninguém esperava um retorno comum. A expectativa era de uma explicação simples. Talvez... tipo, se a pessoa fica 6 meses sem aparecer na internet, você espera que ela volte, tipo, falando, gente, fiquei 6 meses fora por, sei lá, tava fazendo curso técnico, tava muito puxado, tava deprimido, tava lavando dinheiro pro crime organizado.
fez um pedido de desculpas por ter sumido. Mas o que apareceu na tela foi algo que fugia completamente da normalidade da plataforma. No dia 21 de maio de 2022, o silêncio de 6 meses foi quebrado de forma brutal. Bailin Era o fim da pandemia também, né? O que é curioso. Também poderia ter surgido a hipótese que ela morreu de Covid. Aliás, isso daí é um negócio que, tipo assim, até hoje eu não tenho a resposta, mas tinha uma inscrita aí que eu conversava no Twitter, né? A gente falava de card game, principalmente, né? Na época eu jogava bastante Magic, ela gostava de Yu-Gi-Oh!, eu sempre gostei de Yu-Gi-Oh!, então a gente falava muito de card game. Tipo assim, durante a pandemia ela só sumiu, velho. Tipo assim, desapareceu. Eu fiquei tipo... Eu fui abrir o Twitter da pessoa, tipo assim, não tem mais atividade, não tem nada, assim. Eu fiquei tipo... Será que... Eu tô não pensando nessas coisas porque é meio bad vibes, né? Mas, porra, é esquisito, cara. Internet é estranha. postou um vídeo contando o que aconteceu durante o seu desaparecimento. 大家好，我喂，我来了。 Bailin explicou que, em novembro do ano anterior, ela foi abordada por homens que se identificaram como policiais. Eles alegaram que Certo. o endereço de IP da internet dela havia sido hackeado e que ela precisava acompanhá-los até a delegacia para prestar um depoimento. Sem desconfiar, ela entrou numa van preta, e aquele foi o último momento de liberdade que ela teria em muito tempo. Nossa, mas foi muito inocente, né? Tipo, entra aqui na nossa van preta suspeita durante a noite. Porra, é complicado, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, assim, eu me questiono, porque se ela morava numa parte povoada da China, bem populosa, tipo, eu não lembro o nome das cidades, mas tipo, Shanghai, essas coisas, talvez, tipo assim, é tão incomum a presença de crimes que ela, tipo, não tem essa maldade no olhar, tá ligado? Segundo o relato, ela foi levada para uma vila extremamente remota, um lugar isolado onde a comunicação com o mundo exterior era inexistente. Lá, ela teria sido vendida por uma mulher de meia idade, a quem ela se referia apenas como tia. A partir desse momento, a vida de Bailin se transformou em um pesadelo de servidão e violência. Ela descreveu ter sido forçada a realizar trabalhos manuais pesados, sob constantes ameaças, gritos e agressões físicas, sempre que não conseguia cumprir as ordens da tia com perfeição. Mas o detalhe que realmente paralisou a audiência foi a descrição de uma crueldade específica e gratuita. Bailin afirmou que essa mulher era viciada em cigarro, mas que não se dava ao trabalho de usar cinzeiros. Em vez disso, a tia usava o braço da própria Bailin para apagar os cigarros acesos. Esse relato de uma jovem sendo usada literalmente como um objeto descartável para o vício de outra pessoa gerou uma onda de repulsa nacional. Enquanto contava isso, a voz da VTuber ficava falhando, e o contraste entre o avatar de anime na tela e a descrição da tortura física criava uma atmosfera sufocante para quem assistia. 行了，大家 Peraí, eu tô ouvindo um barulho esquisito, velho. Parece que minha vizinha começou uma obra no meio da gravação, tá? Não teve nada nesses dias, começou agora. Então se começar uns barulhos estranhos, não é minha culpa. 以后一定要注意好自己的安全。 Bailin acreditava que nunca mais voltaria para sua vida normal ou para o seu público. A fuga, segundo ela, foi um misto de sorte e desespero, conseguindo finalmente escapar do vilarejo e retornar à civilização com sequelas físicas e mentais profundas. Em poucos dias, o vídeo que ela postou acumulou centenas de milhares de visualizações, e o nome dela, que antes era conhecido apenas por um pequeno nicho, estava no topo dos assuntos mais comentados da China. Milhares de comentários inundaram o vídeo oferecendo apoio, enquanto outros exigiam que o governo e a polícia localizassem essa vila e prendessem os responsáveis imediatamente. Mas aí, novamente, entra a questão, velho. Tem tanta gente na China, será que é fácil fazer isso? Porque, tipo assim, num país que nem o nosso, que tem 7 vezes menos gente, velho, já não é fácil fazer essas coisas. Um detalhe, isso não foi um caso isolado. A história de Bailin é só mais um exemplo de um medo real que assombra muitas famílias na China: o tráfico de pessoas em áreas rurais. Nesse ponto do vídeo, não havia espaço para dúvidas. O sofrimento parecia real demais. Os detalhes eram bem específicos e a emoção na voz dela era contagiante. No entanto, foi justamente dessa... Contagiante eu acho que não é a melhor palavra que você escolheu pra falar, tá, amigo? Assim, contagiante... Eu não acho que contagiante é a palavra que eu procuraria nessa situação. É tocante, né? Contagiante eu não acho que é o... Assim, sabe? Mas por definição, contagiante é o que transmite. Mas tudo bem, geralmente é associado a coisas positivas, sabe? Assim, então, não achei que seria uma palavra muito... Eu sou chato, talvez. No entanto, foi justamente dessa comoção que os primeiros olhares mais atentos começaram a notar que algumas peças desse quebra-cabeça macabro não se encaixavam perfeitamente. Como eu havia dito antes, a China sofre um problema sério com o tráfico de pessoas.
pessoas. 2 meses depois do sumiço de Bailin, a internet chinesa tinha sido sacudida pelo caso da mulher acorrentada em Suzhou. Era a imagem real de uma mulher encontrada em um vilarejo rural. Eu lembro disso. Nossa senhora, eu lembro desse vídeo. Mas então, qual que é a suspeita da galera? Tipo, que ela forjou isso? Porra, porque é insano, tá? Se ela pensou nisso, tipo, porra, insano. Vivendo em condições subhumanas e presa pelo pescoço com uma corrente de ferro. A revolta foi tão grande que o governo tentou censurar o assunto. Mas não, isso daí vazou, a gente viu. E foi o marido dela que fez isso, né? Tipo, alguma coisa desse tipo. Só fez o público desconfiar ainda mais das autoridades. Quando o Bailin, porém, retornou com uma história que seguia exatamente o mesmo roteiro, ela tocou em uma ferida que ainda estava aberta. Existia uma sensação de que as autoridades eram incapazes de proteger as mulheres jovens e que, se algo assim acontecesse, a vítima estaria por conta própria. Esse gatilho social é o que explica porque quase ninguém parou de questionar a lógica da história de Bailin no primeiro momento. Além desse medo do tráfico, havia o cenário conturbado da própria indústria de VTubers na China. Pouco antes do retorno da Bailin, o grupo Asou, o maior projeto de VTubers do país, passou por um escândalo imenso. Uma das integrantes, a Carol, saiu do grupo denunciando abusos laborais, bullying da gerência e salários miseráveis enquanto a agência lucrava milhões. Isso criou uma percepção... Mano, não é muito diferente da Nijishan, não lembro o nome da agência. A Hololive 2. Eu acho que a agência de VTuber é justamente isso, né, mano? Você se abusar da não capacidade dos talentos, né, das garotas, de não saber fazer as coisas que a agência sabe, né? E aí eles podem prender elas em contratos abusivos e o caramba 4. De que ser uma VTuber era uma profissão de risco, onde jovens eram exploradas por empresas sem rosto. Quando o Bailin Pori relatou que sua própria agência, a MofuF, não fez nada durante seu sumiço, isso se encaixou perfeitamente na narrativa de agências vilãs que o público já tinha na cabeça. E por sinal, a agência dela contribuiu para o caos. Em vez de apresentar provas ou registros policiais do desaparecimento, eles mantiveram um silêncio estranho, o que alimentou as teorias de que eles poderiam estar escondendo algo ou que eram simplesmente negligentes. Foi por causa desse caldeirão de eventos que o canal de Bailin ficou muito famoso, mas é justamente quando algo ganha uma proporção nacional que os detetives da internet entraram em cena. Cara, não acredito, velho. Ela inventou a história, velho. Nossa, que decepção. Quer dizer, que alívio também, né? Mas, nossa, mas que não se brinca com essas coisas não. Mano. China, eles são uma força poderosa e não demorou muito para que o heroísmo de Bailin começasse a ser confrontado com a frieza dos dados digitais. Ninguém consegue mentir para milhões de pessoas por muito tempo sem deixar rastros, especialmente na internet. Enquanto a maioria do público ainda estava em choque, um grupo menor de usuários começou a analisar o comportamento digital de Bailin. O que eles encontraram foram inconsistências, que sozinhas podiam parecer erros bobos, mas juntas formavam uma prova de que a história estava ruindo. O primeiro grande erro foi um detalhe cultural. Durante sua primeira transmissão de retorno, Bailin fez uma piada e citou um meme específico chamado Winter Flower. Para quem não conhece, ela citou coisas que aconteceram enquanto ela estava isolada. Puta que pariu. Mas aí nossa, que planejamento péssimo que ela fez. Esse meme surgiu de uma música que só se tornou viral na China, entre fevereiro e março de 2022. Se Bailin estava realmente em cativeiro em uma vila remota, sem qualquer acesso a celular ou internet desde novembro de 2021, como ela poderia conhecer um meme que nasceu meses depois do seu suposto sequestro? Esse foi o primeiro sinal de alerta que acendeu para os internautas mais atentos. Além disso, os entre aspas, investigadores da Bilibili foram mais fundo e analisaram o histórico de atividades da conta dela. Eles descobriram que durante o período em que ela alegava estar sendo mantida como escrava, a conta de Bailin tinha dado um curtir em algumas postagens. E não só isso, como ela também interagia de forma mínima na plataforma no mês de março. E agora, olha quem apareceu. A agência MofuF, tentando justificar dizendo que eram posts fixados ou manutenção de conta, mas o timing era suspeito demais. Cara, a agência forjou, não foi ela sozinha. Cara, que diabólico, velho. O ponto que gerou muita dúvida foi a própria logística do crime que ela descreveu. Bailin disse que os sequestradores permitiram que ela enviasse uma única mensagem de texto antes de tirarem seu celular. Na vida real, sequestradores que fingem ser policiais para levar alguém para o tráfico humano raramente dão essa chance. E o mais estranho ainda era o perfil da tia que a comprou. Bailin a descreveu como uma mulher extremamente pão dura, que não gastava dinheiro nem com cinzeiro de pouco centavo.
Tem outro ponto também que é meio esquisito da história, tipo assim, no estereótipo de escravidão sexual, escravidão humana. Por que uma mulher ia querer outra mulher pra fazer o trabalho manual, tá ligado? Pô, o trabalho manual você teria um cara pra fazer, tá ligado? Ah, mas o homem é mais forte que ela e pode subjugar. Não se ela tiver um revólver, tá ligado? Porra, velho. Você deixa o cara desnutrido e você tem um facão. Pronto, você não tem mais problema com isso. Não faz muito sentido. Eu acho que o cara que compraria uma escrava mulher seria justamente um homem, tá ligado? Por motivos que eu não vou explicar. O preço de mercado para o tráfico de pessoas na China é altíssimo. Se ela era tão econômica, por que ela gastaria uma fortuna para comprar uma jovem urbana que não tinha experiência com trabalho rural? A conta simplesmente não fechava. O golpe final veio da análise das datas fornecidas pela agência MoFuF. Em um comunicado tentando apoiar a VTuber, a agência afirmou que o último contato com ela tinha sido em 27 de outubro. No entanto, o histórico da própria Bailin mostrava postagens feitas em novembro. Se nem a agência e a criadora conseguiam alinhar uma linha de tempo simples, algo estava muito errado. Mas aí é muita burrice. Nossa. Essas coisas você tem que planejar direito, tá ligado? Pô, vocês improvisaram um plano desse? Essas rachaduras criaram uma divisão na comunidade. De um lado, os céticos, que passaram a ser acusados de atacar uma vítima de trauma, do outro, os crentes fiéis, que se recusavam a ver os furos no roteiro. O clima ficou tão pesado que outros criadores de conteúdo decidiram investigar o caso por conta própria. Um canal chamado Novolt lançou um vídeo direto refutando as alegações de Bailin, apontando que o sequestro era uma intenção completa para lucrar em cima disso. A pressão se tornou insuportável. O que começou como um relato de horror nacional estava se tornando um escândalo de fraude. A China não é um lugar onde você pode mobilizar a opinião pública e a polícia com uma mentira desse tamanho sem sofrer consequências. Quando a polícia de Nanjing e as autoridades da Bilibili decidiram intervir oficialmente, a verdade por trás do caso da Bailin Porin finalmente veio à tona. No final de maio de 2022, as autoridades de Nanjing conduziram uma investigação minuciosa que cruzou dados digitais, depoimentos e registros de deslocamento. O resultado foi um balde de água fria em quem ainda defendia a VTuber. A polícia confirmou que não existia nenhum registro de sequestro, nenhuma van e nenhuma vila remota. Tudo é... Ai, gente, nossa, velho. Porra, isso daí é pesado, tá ligado? Eu acho que isso aí é muito absurdo, tá ligado? Porque não é qualquer coisa. Tá usando um terror real que existe no país, que tem diversas evidências, assim, que o governo vive tentando abafar e usando isso como palanque pra se catapultar, velho. Que coisa horrível. Era fabricação. No dia 31 de maio, a própria Bilibili emitiu um comunicado oficial banindo permanentemente a conta de Bailin. Caramba. A plataforma foi direta. Ela usou um sistema sensível para enganar o público e gerar tráfego, causando um impacto social negativo. A agência MoFuF, que antes tentava sustentar a história, mudou o discurso imediatamente, pedindo desculpas e admitindo que a narrativa era falsa. O dono da agência e as pessoas que ajudaram a produzir o vídeo do relato de horror chegaram a ser detidos por perturbação da ordem pública. Mas, por algum motivo, Bailin ainda não havia sofrido nenhuma punição. E é aqui que adentramos na camada mais profunda dessa história. Um influenciador ligado à polícia, conhecido como Jim Graney, soltou uma pista enigmática ao dizer que o público não deveria pensar demais sobre o motivo dela não ter sido presa formalmente, sugerindo que o fato dela ser menor de idade mudava o jogo. Durante o tempo todo, o público acreditava que Bailin era uma jovem de 20 anos. A investigação policial revelou que até isso era uma mentira. A pessoa por trás do avatar era, na verdade, uma menor de idade com cerca de 15 ou 16 anos. Mano do céu! Oi, o plot twist veio twistado, veio girando. Então, tipo assim, nossa, cara, o bagulho fica cada vez pior, mano. Surgiu então uma teoria que muitos consideram a peça final desse quebra-cabeça, a teoria da escola de correção. Na China, existem instituições conhecidas como academias de internet, como a infame Academia Yuzhong. São lugares para onde os pais desesperados enviam filhos que consideram viciados em internet. Nesses locais, os jovens são submetidos a regimes militares, isolamento total e, em muitos casos registrados, abusos físicos reais para serem, entre aspas, curados. A especulação
versão é que Bailin Porin não foi sequestrada por estranhos, mas sim enviada por seus próprios pais para uma dessas instituições por 6 meses. Isso explica... Nossa, mas os pais não viam que ela tava trabalhando com a internet? Tipo assim, que tipo, ela tinha uma publicazinha. Ela devia estar tirando uma rendazinha, tá ligado? VTuber geralmente tem bastante donate, essas coisas. Pra uma criança deve ser bom, sabe? Nossa, gente. Explicaria o desaparecimento, a falta de internet e até as marcas de abuso no corpo dela. O sequestro teria sido história inventada para proteger a família ou para transformar um trauma doméstico vergonhoso em uma narrativa de heroísmo, onde ela era a vítima de criminosos e não de seus próprios guardiões. Se essa teoria for real, o caso de Bailin Porin deixa de ser apenas uma fraude cínica e passa a ser uma tragédia em camadas. Ela teria usado um trauma real de um isolamento forçado para construir uma mentira comercializável, tentando recuperar em cliques o tempo que perdeu no mundo real. No entanto, ao escolher um tema tão pesado quanto o tráfico humano, que é uma ferida aberta na sociedade chinesa, ela selou o seu próprio destino. O sistema não perdoou o uso de um drama nacional para benefício próprio, e Bailin Porin foi apagada da internet tão rápido quanto tinha ressurgido. A queda de Bailin não destruiu apenas a carreira dela, mas também a de todos ao seu redor. A agência deve ter fechado, né? A agência deve ter falido, né? Porque eles tiveram parte ativa nessa mentira, tá ligado? Mas acho que faria sentido, né? Eu acho que a agência fala, mano, você não pode falar que você foi mandado pra um reformatório, tá ligado? O FUF encerrou as atividades pouco tempo depois, e as outras VTubers ligadas ao grupo desapareceram da plataforma. O que restou foi o silêncio de um servidor vazio e uma lição amarga sobre os limites da ficção no mundo digital. O caso se encerra com as mesmas perguntas sem resposta que começaram lá em 2021. Se ela realmente sofreu abusos em uma escola de correção, a farsa do sequestro foi apenas um grito de socorro mal planejado. Mas, para o mundo, o que fica é apenas a imagem de um avatar que chorou por uma liberdade que, no fim, talvez nunca tenha tido. Então, é tipo assim, cara, eu tô com um desconforto no pescoço hoje, velho. Mas, tipo assim, se a escola de correção foi verdade, tipo assim, é outro problema que precisa ser tratado, tá ligado? E é alguma coisa, um problema real que teve a atenção desviada, porque ele foi desviado por um monte de mentiras, né? A história de Bailin termina exatamente como começou, com um perfil vazio e um silêncio absoluto. Muito obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui, eu sou o Danuki. Cara, muito doido, velho, eu não imaginei que o final seria, tipo, ela é uma criança. Porque geralmente essas agências não vão contratar um menor de idade que não pode gerar receita, eu não sei como funciona na China, né? Mas, tipo, eu imagino que tem que ser um adulto. Que me faz pensar que talvez essa agência nem fosse uma agência mesmo, tá ligado? Seja, tipo, um grupo de gente. Tinha um maluquinho lá que falou, gente, eu vou administrar vocês. Bora. E aí era isso. Tipo, talvez a gestão nem soubesse o que tava fazendo, tá ligado? Mas, cara, que história insana, velho. Mas é triste, não sei porque isso me lembrou muito do caso Haluca, velho. Porque, tipo, a pessoa pegou um tema sensível e usou pra se promover. Só que no caso tinha uma verdade por trás, né? Aparentemente ela era menor de idade, a questão do... Não foi acusações em vão que moveram a internet e todo mundo ficou louco, tá ligado? Mas, nossa, cara, que história triste. A história começa triste, né? Tipo, revoltante no sentido... Putz, coitada da menina. Depois fica... Caralho, que filha de uma puta. E depois vem, tipo, essa parte aí do reformatório. Você fica, caralho, velho, eu não sei o que sentir, sabe? Cara, muito louco, muito da hora o vídeo. Eu acho que eu falei pouco, mas é porque eu tava muito, tipo, ouvindo. Eu queria prestar atenção, tá ligado? Peço perdão, espero que isso não aconteça de novo. Vou tentar falar mais vezes. Mas é isso, vou deixar o vídeo por aqui. Comenta aí embaixo se quer que eu assista. Eu vejo vocês amanhã. Tchau.